Gente, no último vídeo eu terminei com uma citação do livro A Distinção, que se você viu os meus shorts ou viu os meus TikToks, eu tô falando sobre ele lá. Que é um livro que eu não tô entendendo porra nenhuma, porque ele é muito complexo de entender. Mas, ou é porque eu não tenho repertório suficiente pra isso, né? E falando em repertório, você já ouviu a expressão tá servindo um Kant? Pois é. Ultimamente, eu só vejo isso no meu TikTok, juro pra você. Nossa senhora. Só tá aparecendo isso em todo quanto é lugar. E o que essa expressão significa? Significa que você tá poderosa, que você tá linda, maravilhosa. E é uma expressão que eu não sei se você sabia, mas eu fui pesquisar. Ela surgiu nos Estados Unidos, que era um termo pejorativo. O Kant, ele significava... Não sei se eu posso falar isso no YouTube, na verdade. Mas ele significava bonita, em inglês. E aí era usado como um xingamento misógino. Só que aí a cultura LGBT e a comunidade toda abraçou essa expressão. E aí começaram a usar isso como se fosse algo de empoderamento, algo bonito, quando você tá servindo um look maravilhoso, sabe? Tipo quando começaram a usar beat pra amiga, sabe? Uma coisa assim. Mas hoje eu não vim aqui falar desse Kant. Eu vim falar do Kant filósofo, o Immanuel Kant. Mas por que a gente vai falar do filósofo e não da expressão? Porque a expressão eu já expliquei aqui pra você precisa de mais detalhe do que isso. E porque eu estava lendo o meu livro e o Pierre, vou chamar assim porque a gente já é amigo íntimo, entendeu? Eu li 3 páginas do livro dele, a gente já é amigo íntimo. O Pierre, ele fala aqui sobre a estética kantiniana. Em um dos parágrafos, ele vai falar sobre o olhar puro, sobre como a estética popular é diferente da forma que as classes mais altas consomem arte, entendem arte. E aí ele faz um paralelo com a estética kantiniana. E como eu falei, eu não tenho repertório para ler esse livro. Esse livro ele é cheio de referências de outros lugares que eu nunca ouvi falar. O que é a estética kantiniana? Boa pergunta, também não sei. Aí eu fui pesquisar. A estética kantiniana, ela quer falar sobre qual é o juízo que a gente faz sobre a beleza, o que é belo, o que é subjetivo, o que não é, o que é determinante e o que é reflexionante. E aí, nos 3 livros que ele lançou, o primeiro ele está falando sobre como a gente adquire conhecimento e como esse conhecimento ele pode ser adquirido de formas diferentes, porque naquela época as pessoas elas se apegavam muito ao objeto. E ele propôs que, em vez de a gente tentasse chegar na síntese do objeto, a gente colocasse a pessoa como o objeto de pesquisa, o objeto de observação. E aí, nessa de colocar a pessoa no objeto de pesquisa, ele lançou o segundo livro sobre moral, que a moral independe de contexto e tal. Se todo mundo fizesse o que você faz, isso seria bom? Isso seria uma lei universal boa? É isso que ele propôs na parte moral da pesquisa dele. E no último livro, ele fala sobre o juízo estético. E lá começa a estética kantiniana. A estética kantiniana, ela propôs que a beleza, ela deve seguir 4 pontos específicos. Deixa eu achar aqui, que aí eu consigo pronunciar a vocês, porque no resumo que eu fiz para ler, não tá os detalhes que eu precisava falar. Onde eu não vou saber falar com exatidão, até porque esse canal aqui não é para te ensinar nada, é para eu só pesquisar, é para eu falar minhas nerdices aqui. E esses 4 conceitos quer dizer que a beleza ela tem que ser desinteressada, a beleza ela tem que ser inútil, ela não pode servir a um propósito específico. Então, o que é belo tem que ser apenas belo. Ele não é belo porque ele foi feito para ser bonito, foi feito para chocar, foi feito para algum outro objetivo. Tipo uma casa. Às vezes você olha para uma casa e fala, nossa, como essa casa é bonita, mas ela tem um quê a mais, uma utilidade a mais, porque essa casa foi feita para um refúgio de alguma coisa. Você acha ela bonita porque ela tem uma utilidade. Segundo, universalidade sem conceito. Ou seja, você pode não entender aquilo, mas ele continua sendo bonito. Você não sabe explicar, mas ele é lindo. Tem harmonia e finalidade. Aqui, confesso que eu fiquei um pouquinho confusa, mas faz sentido no final. Porque ele fala que algo ele precisa ser harmônico num nível que parece que ele foi feito com algum propósito. Kant colocava a natureza como o suprassumo da beleza, porque ela é desinteressada, porque ela, mesmo que você não entenda algumas coisas dela, você consegue achar bonita, e ela tem uma harmonia que parece muito que foi feita de propósito.
Parece muito que alguém colocou aquelas pétalas daquele jeito específico porque precisava ser assim para cumprir um propósito maior. Então, ela é tão harmônico, tão bonito, tão impecável que parece ter uma finalidade, um propósito final. Como eu falei, não vou falar com exatidão aqui, porque eu vi alguns vídeos, pesquisei algumas coisas, mas provavelmente tem outras interpretações desses 4 conceitos que eu não vou saber com exatidão, mas tá bom. E por último, o prazer é necessário, porque o prazer é uma resposta ao belo, é agradável de se olhar, é agradável de se ver. Mas por que Pierre estava falando sobre a estética kantiana? Porque sim, eu tive que pesquisar tudo isso aqui para entender o que Pierre estava falando, porque mais uma vez, eu não consigo entender o que esse homem fala. Mas por que ele estava falando disso? Porque nesse parágrafo específico, e sim, meus amigos, eu ainda estou na introdução desse livro, mas tá bom? Cadê? Deixa eu achar aqui. Nessa parte do livro, ele vai falar sobre o olhar puro. O olhar puro implica na ruptura da atitude habitual em relação ao mundo, levando em considerações, blá, 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 blá. E aqui, para você entender, você tem que entender um monte de referência, mas vamos se apegar a Kant. Por que ele fala que a estética popular é o oposto da estética kantiniana? Porque, como a gente falou, a estética kantiniana, ela tem que ser inútil, a beleza tem que ser bonita por si só. Ela é apenas bela e ela apenas se basta. E aqui ele vai falar que a estética popular, ela implica na subordinação da forma à função. Então, precisa ter uma função. Essa abstração, essa olhar para o que não faz sentido e achar beleza, gastar tempo indo em museu, vendo, achando, apreciar o belo, é coisa de gente rica. É por isso que a gente fala que gente que faz esse tipo de coisa não tem nada para fazer. Porque realmente você precisa de muito tempo para você apreciar o belo apenas por ser belo. Para você parar numa janela, olhar para uma flor e passar ali um tempo apreciando o belo por belo. Ninguém tem tanto tempo assim. Não. Os ricos têm tempo assim. E é justamente aí o que Pierre quer dizer. Quando ele fala que a estética popular é completamente diferente da estética de classes mais altas. Ele faz aqui um resuminho da estética kantiniana, depois ele fala. Inversamente, os indivíduos das classes populares, para quem toda a imagem deve exercer explicitamente uma função, nem que seja de um signo, manifestam seus julgamentos à referência, muitas vezes explícitas, às normas de moral e do decoro. Ou seja, por meio de críticas ou de elogios, sua apreciação refere-se ao sistema de normas cujo princípio é sempre ético. Então, para a estética popular, além dela ser útil, ela tem que ser moral. No sistema de regras das classes populares, que é diferente do sistema de regras das classes mais altas. Nessa parte específica do livro, ele vai falar sobre como a beleza e a estética e o tempo para se apreciar isso é diferente dependendo da classe. O que eu quero te perguntar hoje é se você já parou para pensar sobre o que você acha bonito. Quem te falou que isso é servir o Kant? Quem que te falou que isso é bonito, que isso é agradável, que isso é empoderado ou que isso não é? Quem que te explicou isso? Teve alguém que parou um dia e te deu uma aula sobre o que é bonito? Eu acho que não. E justamente esse é o ponto da crítica do Pierre Bourdieu. Ainda tem que aprender a falar sobre o nome desse maluco. Onde ele fala que as classes mais baixas têm classificações diferentes para o que é bonito, enquanto as classes mais altas têm normas diferentes para o que é bonito. Antes desse parágrafo em específico, ele vai falar sobre como que para você apreciar uma produção artística de um grupo, você precisa ter repertório. Repertório cultural, repertório social, repertório. Você precisa ter um conhecimento não apenas didático, não apenas teórico, mas sim de vivência. Um conhecimento que você adquire apenas empiricamente, que você estando naquele ambiente, estando com aquelas pessoas, consumindo aquele tipo de arte, consumindo aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de coisa, que você consegue entender. Você tem certeza que você nunca ouviu uma aula sobre o que é bonito? Porque a mídia e tudo que você consome é uma aula sobre o que é bonito, sobre o que é desejável, sobre o que é interessante. E aí, eu trago outra citação do Pierre aqui muito boa, que é mais pra frente aqui do livro que ele vai falar.
O gosto classifica aquele que precede a classificação. Os sujeitos sociais distinguem-se pelas suas distinções que eles operam entre o belo e o feio, o distinto, o vulgar. Por intermédio, exprimem-se ou traduzem-se a posição desses sujeitos nas classificações objetivas. Ou seja, o seu gosto depende da sua classe social e o seu gosto é um reflexo da sua classe social. Você achar um café especial bom significa que você já teve acesso àquele café especial e você já teve acesso o suficiente para sentir o sabor daquele café, porque quando você toma pela primeira vez é uma merda, tá? Você tem que se acostumar a tomar. E, sinceramente, tudo que você tem que se acostumar a tomar é ruim. Vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Vocês já pararam para pensar se o seu gosto é tão seu assim? E quando você fala, eu não sei, eu simplesmente gosto disso. Você gosta mesmo ou te ensinaram a gostar? Como é que você reflete sobre isso? A sua bolha, ela valida ou ela critica aquilo que você gosta? E por ela criticar, você acha que seu gosto não mudou com o tempo? É essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Eu estava lendo esse livro, eu pensei no Kant, eu nunca tinha ouvido falar dessa bagaça, eu tive que pesquisar tudo. Beleza, e como eu já falei milhões de vezes, eu não tô aqui para te dar as respostas, estou aqui para fazer algumas perguntas. E é isso. Se vocês quiserem começar uma conversa aqui embaixo nos comentários, eu aceito. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu não vou garantir a frequência de vídeos desse canal, porque depende do meu humor. Aê! Olha aí, família. Como eu sou bonita. Eu quero mostrar. Daniel, para com isso. Vou mostrar minha make.